Bom, então vamos lá, né? Hereditariedade e afinidade. Uma coisa muito interessante, que se vocês forem lá no índice, né, do Evolução em Dois Mundos, vocês vão observar uma coisa fantástica, né? É a construção que André Luiz vai fazendo da evolução. Então é muito importante a gente saber isso, porque que fase a fase que nós estamos percorrendo nas elucidações de André Luiz, né? Quando ele vem aqui, ele começa, no capítulo 1, ele vem falar sobre o fluido cósmico, que é o princípio de tudo. No 2, sobre o corpo espiritual. Depois, ele fala evolução e corpo espiritual, os primórdios da vida. Então, ele começa desde lá, né, da ameba, falando pra gente. Depois ele vem do automatismo e corpo espiritual. Então, quando começa, então ele vai fazendo passo a passo, tá? As células e corpo espiritual, a evolução do sexo, quando começa a aparecer os primórdios da sexualidade, né? No corpo, evolução, e agora onde nós estamos, evolução e hereditariedade. Então, assim, nós formos vendo cada item em que ele vai falando desses capítulos, então ele vai falando passo a passo do processo evolutivo de cada fase para o desenvolvimento do corpo que nós habitamos hoje, tá? Então isso é muito importante a gente ver, porque ele vai fazendo em escala gradativa o conhecimento, para a gente se apropriar desse conhecimento e compreendê-lo, tá? Então agora ele vai falar da hereditariedade e afinidade, porque vamos retomar, né, que ele falou ali atrás, lembra que ele fala do magnetismo, tá? Afinidade, quando nós estamos falando em afinidade, não esqueçamos o magnetismo, que é o que define o processo de afinidade que nós tanto falamos, tá bom? Então, nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular em favor do princípio inteligente. Então, conduzido ante a sociedade espiritual como a criança irresponsável ante a sociedade humana. Todavia, à medida que se ele alteia o conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial, no regaço da consciência cósmica. Vamos falar sobre isso, entender isso, né? Então veja bem o que ele fala. Lá no princípio de tudo, né? Os semeadores divinos é que guiavam a elaboração das formas. Então lembra lá no comecinho? Desde lá do princípio, o que André Luiz vem nos falando? Né? Que aqueles que são os construtores da vida é que manipulava tudo e vinha fazendo todo o processo, até mesmo esse processo magnético, fazendo a atração de um para o outro, para a formação das células, dos órgãos, definição da sexualidade. Tudo isso não é um passe de mágica. Através do poderoso pensamento deles, eles dirigiam tudo isso pelo magnetismo de seus pensamentos. Então, fazendo com que a vida gradativamente fosse se aglutinando, atraída um para o outro, para conseguir definir. E olha aqui o que ele fala, né? Em favor, olha, traçando, né? Guiava a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular. Então, o que essas inteligências faziam? Que era isso
que eles dizem traçar diretrizes ao mundo celular. O que eles querem dizer com isso? Direcionar as células, né? Sei lá. Da forma, né? A construção da forma do corpo humano. Já traçavam os caminhos, os planos para isso. Então, eles já começavam a elaborar. Lembra uma coisa, só voltando assim, fazendo um parênteses aí? Quando nós falamos em lei divina natural, o que é a lei divina natural? Vamos entender isso? Hã? A lei de Deus, mas o que é essa lei de Deus? Lei divina e natural. O que quer dizer isso? O que é uma lei natural? Hã? Uma lei que já foi traçada. Uma lei que já foi traçada desde sempre. Então, quando aqui André Luiz diz para nós que os semeadores divinos traçavam as diretrizes das formas celulares, as diretrizes das formas, o que eles estavam seguindo? O princípio da lei natural imutável de Deus, porque ela já existe. Eles não estavam criando nada, eles só estavam traçando as diretrizes já existentes aqui para a elaboração das formas. Então, o que eles estavam dando para esse mundo celular? Aquilo que já existe, conduzindo para aquilo que já é existente no universo, como lei divina de elaboração das formas. Para onde caminha a humanidade? Não é assim? Para onde já está traçado desde sempre, para Deus. Então, esses semeadores divinos têm que conduzir isso para Deus. E vai elaborando com o seu pensamento, mas dando caminhos, diretrizes, não vão lá e manipulam e consertam como a gente faz mecanicamente. Na verdade é tudo aqui, traça caminhos e aquilo segue naturalmente, dentro de uma lei já existente. Em favor de quem? Quem é o princípio inteligente? Quem são os espíritos? Quem são os espíritos? Somos nós. Nós, os habitantes daqui. Então, olha, ele está falando aqui do princípio inteligente. Era o que estava desabrochando. Aqui, a humanidade terrena estava desabrochando. Por isso chamado princípio inteligente, não espírito. Porque estava brotando na inteligência o espírito. Enquanto isso, as formas estavam se definindo para ele, para recebê-lo. É isso que André Luiz vem nos dizer aqui. Né? Aí ele diz assim, né? Todavia, à medida que se lhe alteia o conhecimento, o que é isso? À medida que adquire, que aumenta, que ganha mais conhecimento, o que acontece com ele? Passa a responsabilidade Por si mesmo. Do que? Seus atos. Em que? Da sua existência, da sua vida, na elaboração da sua forma, para conseguir a herança que lhe cabe no universo.
O que Jesus disse a respeito disso? A quem mais foi dado, mais será cobrado. mais será cobrado, mais será pedido. Não é isso que André Luiz está falando aqui? Desde sempre. Mais responsabilidade. Mais conhecimento, mais responsabilidade. Não é? Cuidar melhor da forma do corpo, da forma. É isso, mais responsabilidade, mais vai respondendo por aquilo. Então, gradativamente, o princípio inteligente, à medida que ele se melhora, à medida que ele ganha mais conhecimento, então ele participa disso aqui, da formação do seu arcabouço, do seu corpo, do seu mundo físico. Então, nós passamos a ser também numa forma ínfima, pequenina, co-criadores. Entende a relação de Deus conosco? Nós começamos a ganhar responsabilidades. E responsabilidade primeiro aqui. Então, nós temos um universo para dentro e um universo para fora. Nós estamos aprendendo a administrar o universo íntimo para ser responsável no universo externo, aquele que Jesus nos disse que nós seremos herdeiros. Então veja que nós aprendemos a administrar o universo íntimo, co-criadores aqui, na criação menor, não é? E não estamos ainda participando dessa cocriação? Sim. Nós estamos ainda, o nosso corpo está em aperfeiçoamento. E quem que está aperfeiçoando esse corpo agora? São semeadores divinos? O Espírito. Nós próprios, claro, o Espírito, nós próprios. Agora nós chegamos na responsabilidade. Nós chegamos na era da responsabilidade. E cada vez mais que nós adentrarmos o conhecimento, mais responsável nos tornamos. E vamos respondendo muito mais amplamente por essa criação. Que nós... Você dá umas fugidas, mas não adianta, né? As cobranças vêm. Não é? Tem uma lição numa das obras de Emmanuel, eu não sei se é no Fonte Viva, Vinha de Luz ou Caminho, Verdade e Vida, eu me perco às vezes de hora, mas ela está com esse nome, Dá Conta de Ti. Dá conta de ti. É isso que Emmanuel quer nos dizer. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos prestando conta de nós mesmos. E normalmente a gente fica atento só ao lado moral, não é só o lado moral. É o lado físico também. Nós vamos prestando contas de como é que nós estamos ajudando nesse processo de criação. Como é que nós estamos trabalhando com a divindade? Então isso fica grande, não fica? Que imenso. Imenso. Isso não tem tamanho de pensar. Não é? Então, quando Jesus ele vinha nos ensinar todas essas leis morais, em verdade, dando diretrizes para nós, é para nos dar consciência. Porque quanto mais a gente adquirir isso, mais responsável, mas nós vamos conhecendo outras coisas profundas também. Então nós vamos conhecendo umas coisas assim que, vamos falar dos vícios terrenos. Ora, se eu sou co-criadora dessa forma, o que eu entendo sobre o cigarro? O que eu entendo sobre a bebida? Na cocriação da forma. Veja como é que vai mudando o conceito.
Então ninguém vai me proibir mais nada. É isso que a doutrina espírita é libertadora. Não tem ninguém para dizer, ó, faça isso ou não faça. Ela me diz, pela minha consciência própria, não é? Você é o seu co-criador. Agora você que dá conta de você mesmo. Ninguém vai ficar com uma cadernetinha atrás de você falando que você fez, que você não fez. Veja como que a responsabilidade fica um negócio imenso. Chega lá, o São Pedro vai pegar a caderneta e vai olhar. Então, se fosse assim seria bom. E esses dias eu estava lendo uma coisa no Boa Nova, gente. Ler o Boa Nova para mim é sempre como o Evangelho e as obras espíritas é um achado cada vez, né? E tem uma fala de Jesus lá com Anã, o sacerdote, lá no início da pregação dele, que ele fala uma coisa extraordinária a respeito da nossa evolução. E às vezes essas falas vão passando e depois a gente volta e elas ficam mais ricas, né? Então ele fala assim que nós estamos, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é mais ou menos esse sentido, que nós estamos no processo evolutivo, aqui no mundo das nossas formas físicas, né? Nesse mundo, né? Nessa situação que é penosa de sofrimento, para que a gente possa adquirir conhecimento e a gente possa adquirir evolução para depois entrar na evolução do reino celeste. Então, olha que coisa, em verdade, aqui ele fala assim que nós estamos angariando elementos suficientes, ele chama assim, de adquirindo luz suficiente para que a gente possa entrar na evolução do plano celeste. Aí eu fiquei pensando, então, em verdade, isso aqui, se a gente pudesse dizer, não é um processo de evolução. Evolução vai ser quando a gente entrar aqui. Isso é um processo de modificação, transformação. Olha, veja bem o que ele diz. Nós estamos aqui, olha, adquirindo luz própria, necessária para a gente entrar aqui para começar a evolução no plano divino. E aí isso mexeu com a minha cabeça. Imaginamos então que o que nós estamos fazendo aqui é uma luta no dia a dia, vencendo o dragão que está dentro de nós, que cospe fogo a toda hora. Que a gente está aqui aprendendo a se despir das mesquinharias que impede a gente de ter luz própria. Que a hora que a gente adquirir luz própria é que nós vamos entrar no estágio evolutivo. É muito tempo. Daqui para trás, quantos bilhões para trás? Passou. Não é? Nós estamos mais perto. Se a gente fosse analisar o Chico nesse gráfico aí, o Chico já está lá em cima, né? Ah, já entrou aqui. Já entrou aqui. Acreditamos que sim, a pessoa que já adquiriu luz própria, né? Já vai lá na química. Olha, de verdade, eu não consigo nem imaginar, né? Em que esfera que ele está, não. Eu sei que é inatingível para nós, por enquanto. Bem, será que esse preparo aí seria a gente se libertar do materialismo?
Para adquirir a luz própria. A chaga da humanidade, é o materialismo. É uma coisa assim tão complexa o materialismo em nós, porque a gente pensa, gente, que materialismo é material, coisas materiais, e não é isso. O materialismo é um negócio muito maior do que isso. É muito mais amplo, né? Jesus, ele definiu isso, e para mim, particularmente, é uma palavra mágica, que essa aqui define a nossa, deixar a herança do materialismo que a gente tem até agora. Aquela do pai e da mãe, naquela passagem lá que ele fala, quando ele está na casa de Zaqueu, eles falam, sua mãe e seus irmãos estão de fora. Viu que ele responde? É uma resposta extraordinária, né? Que nos fala disso, de uma das faces do materialismo, né? Mas Jesus, ele enunciou uma palavra mágica que a gente ainda não consegue fazer. Renúncia. Quando Jesus disse assim, olha, aquele que quiser, isso para mim é uma mágica, né? Falar esse que quiser, quem quiser, não é obrigado. Cada um no seu tempo, no seu entendimento, mas aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mas olha o respeito que o Pai Criador tem pela gente, né? Não violar nossa vontade. Ele sabe que cada um tem seu tempo e cada um vai evoluir conforme o conhecimento que ele busca, né? E deixa o filho seguir. E é uma prova, e não deixa que ele pare ao longo do caminho também. Nunca vai esquecer que ele está lá. Quando ele fala nessa renúncia, ele não está falando de bens materiais. É muita coisa. Muita coisa. Eu vi uma situação desse tipo, né, lendo, por isso que assim, ler as obras, né, de Emmanuel, o cristianismo primitivo nos ensina muito que essa questão de renúncia, porque realmente não é bem material, nada, mas é um despojamento de opiniões. É aquilo que Paulo de Tarso, né, chega ao ponto de dizer, já não sou eu que vivo, o Cristo que vive em mim. Isso é renúncia. Anular-se. Já estava na luz. Porém, essa anulação, ela não é uma coisa que a gente pode dizer assim, de autodestruição. Seria o equilíbrio? A pessoa chega ao ponto do equilíbrio. Ela não tem sofrimento. Não. Já não tem. As questões do mundo já não fazem mais sentido, né? Eu estou terminando de ler aquela obra Inácio de Antioquia, né? E lá ele fala uma coisa fenomenal lá no final, e é isso que eu vou entendendo assim como renúncia, né? Quando o soldado fala assim para ele, e ele já num estado debilitado muito grande, já enxergando, tendo visões espirituais, né? E quando ele chega a Roma para ser martirizado, ele fica deslumbrado diante das construções de Roma, do Coliseu, né? Aquelas mega construções, aqueles jardins. Ele vai vendo aquilo tudo com um deslumbre, e um momento ele sorri de ver tanta beleza, ele sorri da beleza, né? E os soldados batem nele, falando que ele está rindo. Por que ele está rindo? De escárnio, talvez? E ele diz assim que não, eu não estou rindo de escárnio. É que eu estou vendo tanta beleza que o homem é capaz de construir. Vocês que são escravos de tudo isso, receberam dos homens tanta beleza construída. Se Deus permitiu a vocês construir coisas tão belas, então o que tem lá do outro lado é muito mais bonito ainda, então eu vou feliz, eu quero que antecipa o meu sacrifício.
É uma visão totalmente diferente. Então, assim, se os homens são capazes disso, né? E Deus, e as obras divinas, então? Né? Se Deus permite que eles construam coisas tão lindas, isso para mim é renúncia. Renúncia a um ponto de vista, renúncia a uma mágoa, a um monte de coisa. E é esse o ponto que nós vamos chegar lá no processo, né, de iluminação. O Leon Tolstói tem uma obra maravilhosa, eu já até comentei sobre ela aqui com vocês. Ali há várias obras, né, porque o Leon Tolstói, ele fala assim que hoje ele estava na tarefa de resgatar os diálogos que Jesus tinha com as pessoas em obras, porque ele ouviu os sermões de Jesus, né, de longe, lá atrás. Ele ficava lá no final, mas não levou em conta. Então ele se sentia em dívida hoje com o Cristo já agora redimido. Mas ele conta na sua obra, Leon Tolstói por ele mesmo, uma experiência mais ou menos dessa, né, do Inácio. Ele sempre desdenhou a construção das igrejas, porque ele falava assim que era um luxo desnecessário. Era muita ostentação. E as igrejas russas são maravilhosas, vocês já tiveram a oportunidade de ver as fotografias, são monumentos, verdadeiros monumentos de beleza. De onde que falou? Da Rússia. É. Então, assim, são incomparáveis, né? E ele sempre achava aquilo uma ostentação. É só ostentação. Isso aí é só para mostrar a riqueza. E não é necessário isso para o Cristo, né? E aí, quando ele desencarnou, numa dessas visitas, das primeiras visitas que ele teve na Rússia, ele falou assim que de repente ele se envergonhou de uma cena que ele assistiu. Um rapaz de meia idade estava de frente a uma daquelas catedrais maravilhosas e olhava aquilo. E admirava quanta beleza que aquilo tinha. E de repente ele ouve o rapaz dizer assim, ó, alguém para construir uma coisa tão bela assim deve amar muito Jesus. Nunca mais, ele disse, que falou qualquer coisa a respeito. É outra visão, não é? Outra visão. É essa outra visão que a gente precisa adquirir das coisas, né? E é a visão do Cristo. Olha que beleza que Inácio teve. Se Deus permitiu aos homens construir essas maravilhas, imagina do outro lado então eu quero ir para lá. Não é? Por isso, pavimentando o caminho, né? Então, que se ele alteia o autoconhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial no regaço da consciência cósmica. O que é isso, pavimentando o caminho? À medida que o construindo o caminho, ele mesmo vai construindo o seu caminho. E aí ele pode dizer que o caminho dele é feio? Não. Que é triste? Depende do que ele fizer, não é? Ele pode construir de pedras preciosas, não é isso? Ou de espinhos. Depende, ele é o construtor, ele é o co-construtor agora. Então a responsabilidade é dele se ele pavimentar o caminho de forma difícil e feia. Não é isso? Ou não? Com certeza. Se a cada passo desse gráfico nós temos duas situações, e uma dessas ele modificar a maneira de ser dele, em vez de pedra de espinhos, ele começar a pavimentar a vida com pedras preciosas, ele vai modificar todo o passado dele, ou ele modifica aonde ele modificou a maneira de pensar dele só? O passado foi aquele aprendizado. A partir do momento que ele
e escolhe uma outra estrada, aquele passagem vai pesar para ele? A Lúcia está colocando uma situação aqui muito interessante e bela. Jesus, ele nos falou, né, quando nós vemos lá na pena de talião, né, nós sabemos como é que funcionava a pena de talião, né? Jesus modificou falando de que forma? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Quem matar pela espada, perecerá pela espada. Mas Simão Pedro dá uma outra definição maravilhosa a respeito disso. O amor cobre uma multidão de pecados. Jesus foi muito claro ao dizer, e lá no livro dos Espíritos também os Espíritos foram muito claros ao responder: Deus quer o progresso da sua criatura. Como é que ele vai fazer é problema dele. Então, se eu venho, o que é muito claro em Jesus, quando ele diz assim, né, ao apóstolo Tiago: não é possível amar a obra, amar os homens aborrecendo a obra de Deus. Se nós aborrecemos a obra, nós temos que cuidar dela, nós temos que refazer. Então, se eu vou lá e eu desarmonizo a obra de Deus, eu tenho que reharmonizá-la. Esse é o processo. Como eu vou fazer isso é minha escolha. E essa é a nossa diferença com o Cristo. Jesus passou pela fieira também das reencarnações perdidas e da noite dos tempos. O que é que fez Jesus diferente de nós? Jesus pegou o caminho reto. Ele foi mais rápido do que nós. Essa é a grande diferença daqueles que pegam o caminho reto. Isso está lá no livro dos Espíritos, viu, gente? É respondido. Nós normalmente não pegamos o caminho reto. Em uma determinada vez, a respeito disso, um amigo espiritual, ele me deu essa definição, né? O que é o sofrimento humano? E o que é esse negócio de ir mais rápido ou menos rápido? Então ele te disse assim, olha, vamos imaginar, tá? Isso aqui é hipotético. Vamos imaginar que esse aqui é o processo de evolução. Então nós temos que seguir aqui, tá? Isso aqui é o processo de harmonia. Nós estamos aqui seguindo, porque Deus nos criou para evolução. Então nós estamos aqui, olha, esse aqui é o processo da harmonia divina, aonde todos estão. Aí, em uma determinada hora, a gente não está contente com isso aqui, porque isso está muito monótono, não acontece nada novo, né? Aí o que a gente faz? Aí eu pego, saio fora daqui. Aí eu começo a caminhar paralelo. Ou saio até fora também. Só que em um determinado momento eu tenho que voltar a me reintegrar. Na harmonia, na consciência cósmica. Aqui é a consciência cósmica. Então eu tenho que me reintegrar novamente. Então eu tenho que voltar a entrar nisso aqui. Imaginemos que isso aqui ele tem um movimento e ele não parou. E eu tenho que voltar e entrar nele de novo. Isso aqui que eles definem para nós de sofrimento. Porque eu tenho que voltar e me reintegrar aqui. A isso Jesus chamou de o filho pródigo. Não. Eu já peguei os vícios lá fora, no desvio. Aqui, eu já peguei um monte de outras estradas, um monte de caminhos diferentes. Só que eu quero me reintegrar novamente na consciência cósmica. Eu quero entrar no ritmo divino de novo. Ele vai ter que voltar no mesmo lugar da onde que ele desviou. Vai ter que pegar o trem andando e entrar e subir no vagão.
Imagina o quanto de opções pelo livre-arbítrio que ele não contraiu de dívidas, problemas, que ele agora tem que reparar. E esse ele somos nós. Eu tô aqui pensando. Somos nós mesmos, nósinhos. O negócio é pegar o metrô, que é mais rápido. O trem bala. Só que o trem bala é esse aqui, ó. O trem bala está aí na frente. Esse aqui é o trem bala. Não tem aqui, né? E o problema nosso é que nós estamos ainda de Maria Fumaça. Aqui no Brasil é demorado. Embarcada no trem. Entendem? O que é, de uma forma simplista, o que é o sofrimento do espírito imortal? É esse aqui. Então agora nós ansiamos por entrar aqui na harmonia cósmica. E é uma coisa interessante porque esse princípio define Adão e Eva. A simbologia de Adão e Eva, que saiu do paraíso. Comeu a maçã, ficou cheio de pecado e agora está reconquistando o paraíso de novo. A simbologia do paraíso é a harmonia universal, onde nada é estagnado, que é, em verdade, é a perfeição, mas é de evolução. Lembra lá que ele nos fala aqui da evolução no plano divino? No plano divino. Então aqui nós vamos entrar na evolução do plano divino. E crescer, e crescer. E cada vez, quanto mais crescemos, olha lá que André Luiz nos fala, à medida que se alteia o conhecimento, mais e mais ele se responsabiliza por si mesmo, não depende da condução dos semeadores divinos, vai tomando posse cada vez mais do seu livre-arbítrio e toma posse da herança celestial no regaço da consciência cósmica. Olha aqui, toma posse da herança celestial no regaço da consciência cósmica. Aí sim, nesse momento, nós entramos na evolução. O que é o regaço? Regaço? O que é o regaço? As mamães? O aconchego dos braços, né? Do abraço de Deus nos braços. Chegar aí se consome na depressão, né? Então, Nós tivemos oportunidades que muitos de nós estávamos junto com Cristo na época dele. O que a gente fez? Ajudou a condenar o Cristo. Perdemos oportunidade. eu fico até horrorizada se eu não estava no Coliseu. Gente, eu fico pensando, será que eu não estava no Coliseu enquanto eu ria lá e eles morriam? Quando eu comecei comecei a não entendia nada, você me falava dessa história, eu pensava assim, nossa, gente ruim, né? Eu achava que outra. Aí você falou, era nós que estava dando susto. Ela falou assim, nossa, como que a gente era ruim. Eu falei, pai, tem que pedir perdão para Jesus, para a mãe dele. Não é, gente? Dá para pensar um pouco, né? A gente fica pensando nisso, puxa vida. E olha, e realmente, quando eu vou ali ler, né, o cristianismo primitivo, eu fico pensando muito nisso, né? Jesus, 2000 anos, como é que eu estou aqui ainda? Né? Olha, a gente poderia ter aproveitado lá atrás, né? Mas olha que a Bíblia diz coisa bela, né? Ele olha para cima e fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que amor divino. É mais, eu criança ela traz pequeno. Que amor. Isso é renúncia, gente. Isso é renúncia.
não é? Não sentir a raiva, não condenar, não julgar. Nada. E o nosso espírito já era meio velho, já, né? Não era tão novo também. Não, claro que não. Não era não, já estava bem desenvolvidinho já. Estava se responsabilizando. Já estava e muito. Então, tá atrasado? Ali é 8:55. Eu vou ler então o próximo parágrafo. Vamos ver lá que tem só mais um pedacinho então aí, né? Com alicerces na hereditariedade, toma então a forma física e se desvencilha dela para retomá-la em nova reencarnação, capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Então, olha o processo, né, que a gente chama de resgate. Então, a reencarnação para elevar o nosso nível cultural e moral, não é só para pagar, viu, gente? Que a gente pensa assim, ó, a reencarnação eu tô pagando débito, não sei o quê. Não. É para elevação do nosso nível cultural e moral, por isso que a gente renasce rico, pobre, negro, branco, no Brasil, fora do Brasil, na favela, no centro da cidade, enfim. A gente vai mudando de estação para elevar nosso nível cultural. Então, uma hora eu pego a cultura do Brasil, outra hora eu estou na outra cultura, outra hora, enfim. Uma hora eu estou exercendo uma profissão, outra hora outra, e assim eu vou elevando o meu nível cultural e convivendo com as diversas situações e pessoas o meu nível moral. Mas também para refazer tarefas que a gente deixou viciadas. O que é viciadas nesse sentido? Foi errado, né? Fez erro. Erradas, né? Ou esquecidas na retaguarda. Contudo, e esquecidas não é assim, porque eu deixei meu trabalho para trás. Não, eu deixei uma pessoa para trás, eu deixei uma família para trás. Um projeto de conviver, de ajudar aquela pessoa a apoiar, Entendeu? São as tarefas que ficaram esquecidas. Então eu vou lá e pego elas de volta, do jeito que ela parou, para recomeçar. Sem contar que a gente também é herdeiro da gente mesmo, né? Sempre. Da gente o que a gente é tudo, né? Perfeito. Não tem jeito, sempre herdeiro de si. Contudo, ligado inevitavelmente aos princípios de sequência, olha, não tem, eu parei aqui, se a gente pudesse levantar os véus da reencarnação, nós iríamos ver que nós só demos continuidade onde nós paramos. Porque é isso, inevitavelmente ligado aos princípios de sequência, é compelido a renascer na Terra ou a viver além da morte, com raras exceções entre os seus próprios semelhantes. Então, raras exceções, nós nascemos fora do núcleo que a gente já está vivendo. Raríssimas. Só de vez em quando a gente precisa experimentar uma outra coisa bem diferente, uma cultura, ou às vezes até por uma prova nós temos que ficar longe de todos os nossos entes queridos, familiares, semelhantes nós, então nós vamos nascer lá num lugar inóspito, com a família inóspita, etc e tal. Mas normalmente com semelhantes, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis, sob as quais a alma se diferencia para a esfera superior, por sua própria escolha, tá? Aprendendo com larga soma de esforço a reger-se pelo bem invariável que, em lhe assegurando equilíbrio, que a Lúcia disse, também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição.
Sobre essa questão de fatores, né, de conferir poder, os Espíritos são muito claros no Evangelho, quando eles nos dizem assim: à medida que nós enfrentamos as nossas dificuldades, as etapas nossas, né, da reencarnação, passamos pelos problemas, nós saímos mais fortes de cada um, mais poderosos. Quanto mais nós conseguimos transpor os problemas, mais forte nós ficamos, mais poderosos nós ficamos. E quanto mais isso acontece em nós, mais nós conseguimos nos apropriar do poder de Deus. Esse é o processo. Então nós estamos aqui, na verdade, dentro desse ambiente, né, criando esses valores mais nobres através das lutas humanas. Então, a cada refrega que a gente vence, que a gente faz esforço, é tudo por esforço ou não depende de esforço? Unicamente, que é individual, não é coletivo. A gente está em grupo, mas esse aí é individual. E a cada momento que nós vencemos uma batalha, a gente levanta mais forte. Venceu outra batalha, mais forte. Mais uma batalha, mais forte. Esse é o processo maravilhoso que realmente nos dá poder. É a aquisição dos bens divinos. Por isso que ele fala aqui, olha, nesse último parágrafo, né? Aprendendo com larga soma de esforço a reger-se. O que é reger-se? Com larga soma de esforço a reger-se. Se orientar pelo bem invariável. É o momento que a gente começa, o bem faz sentido na nossa vida. E nós passamos a nos guiar nele. Ele rege a nossa vida. E a gente se guia nele. E com isso, a gente vai adquirindo as qualidades nobres do espírito. E quanto mais o bem prevalece em nós, gente, nós ganhamos poderes. Vocês já ouviram no Evangelho falar lá que a oração do justo tem poder? O que é o homem justo? Correto. O homem bom, que se rege pelo bem. Esse é o homem justo. Por que todo mundo pede oração para ele? E acha que Deus ouve ele? Ele rege a própria vida. Ele já tem poder, ele já está adquirindo poder. E é verdade. É uma grande verdade essa. Né? Ok. Tudo certo hoje? Então, semana que vem nós entramos na matemática. Geometria transcendente. Ana Regina, semana que vem você traz a aula da matemática para o pessoal, tá bom? Ana Regina é professora, Danúbia é professora, né? Os professores, semana que vem, traz a matemática, tá bom? Não, senhora. Tá nada. Vai ensinar a raiz quadrada. É isso aí. Geometria, todo mundo para a escola, hein? Ai, meu Deus, mas é muito bom. Espiritismo também, olha que conhecimento maravilhoso de escola, né, gente? A gente aprende matemática, astronomia, física, química. Olha, vamos falar de geometria em espiritismo. Olha que coisa doida. Não é verdade? Mas é isso. Espiritismo é conhecimento. Trazer compasso, então, né? Vamos trazer tudo aí, né?